20 de maio de 2013. 27 vezes Timão. Maior vencedor do Paulistão, o Corinthians conquista mais um título e cala a Vila Belmiro. Depois de eliminar o da Libertadores da América, Corinthians ganha na Vila Belmiro o 27º título de campeão paulista. Agora é comemorar e segurar Paulinho, que os europeus estão de olho. E do outro lado, Alexandre Silvestre. Guria, o Santos perdeu o título, mas não perdeu por enquanto o Neymar, que na saída do gramado garantiu pela enésima vez que vai cumprir o contrato com o Santos até o fim. Será? O São Paulo começa a semana se preparando para amistoso contra o Londrina, quarta-feira no Paraná. Jogadores do Palmeiras se reapresentam e Gilson Kleina começa a definir a equipe que estreia na Série B sábado contra o Atlético Goianiense em Itu. E mais, Ponte Preta goleia o Penapolense e conquista o bicampeonato do interior. Tem também um show de gols nas decisões dos estaduais pelo Brasil. Em Minas, deu Galo e na Bahia a festa mais uma vez é do Vitória. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões! 27 vezes Corinthians, 27 vezes campeão. O Timão empatou com o Santos na Vila Belmiro e conquistou mais um Paulistão. Maior vencedor da história do Campeonato Paulista, o Alvinegro soma 5 títulos a mais que o Palmeiras e 7 de Santos e São Paulo. Parabéns, fiel, pode comemorar. Acompanhe os melhores momentos da final com a narração de Fernando Solera. 19 de maio de 2013, Vila Belmiro. Acaba hoje o Campeonato Paulista de Futebol. Santos e Corinthians começa agora. Agora sim, Felipe Anderson partiu. A cabeçada e o gol. Santos 1, Corinthians 0. Romarinho recebeu, deixou no peito, a bola vai pro chão. Alessandro, Paulinho. Atenção, Romarinho, Paulinho chegou, bateu no Rafael, atira Danilo, gol! Do Corinthians, Danilo, 28 minutos e meio. O Corinthians bate, Paulinho, Romarinho saiu, Paulinho partiu, bateu Paulinho, bateu bem toda a vida, Rafael trabalhou. Condição legal, atenção, olha o cruzamento, olha o Romarinho. Chegou o Paulo André também, agora Danilo, pé esquerdo Danilo, bateu no travessão. Romarinho pega, tenta, segura na área, chutou Romarinho, defendeu o Rafael, voltou, Fábio, e aí, tira! Segue Cícero, vai que vai, procurou outra vez pelo Neymar, carregou o Cícero, que bolão pro André, meu filho! Edenilson recolhe aqui pela beirada, chutou no ataque, Romarinho partiu, foi dada como legal sua condição, chutou na trave, no poste esquerdo, Romarinho. Foge Danilo pela esquerda, vai prendendo bola, é inteligente, tem que fazer isso. O Douglas faz a mesma coisa, aí. Procura trabalhar com ela. Foge Douglas, enfiou pro tiro de Pato, olha o Pato, fora, 71 centímetros e meio à esquerda do poste. Tá pedindo a bola para encerrar. Acabou. Corinthians, agora a galera canta com razão. É campeão paulista 2013. Pronto, aí está o momento da festa corintiana na Vila Belmiro.
campeão paulista de 2013. O troféu grande, dourado, está entregue ao Timão. Presidente, matou um pouco da tristeza daquilo que aconteceu quarta-feira? Foi um desagravo ao que aconteceu na quarta-feira, foi um prêmio à torcida do Corinthians, foi um agradecimento à torcida do Corinthians pelo que ela fez na quarta-feira, pela demonstração inequívoca de respeito e reconhecimento ao trabalho, amor ao clube. E também este título vai para aqueles 12 brasileiros que estão injustamente e ilegalmente presos na Bolívia. Toda a minha história de futebol, eu nunca vi o que aconteceu na quarta-feira em termos de arbitragem, eu estou falando, se não estou falando. E também a surpresa de quanto fora o torcedor pode passar um reconhecimento como foi. O absurdo, o deplorável, o sujo, o escuro daquilo que aconteceu na quarta, ele podia ser motivo da gente insuflar torcedor e dar briga. Nós matamos no peito, cara. Perdeu, reuniu, o torcedor nos apoiou. E tu recuperar isso em 7 dias, fazer 3 jogos, pegar 2 vezes o Santos. O Santos descansou no meio da semana, e pegando uma sequência com o São Paulo, pegando contra a Boca. O cara, ele te absorve. Nós terminamos o jogo, o Alessandro sentindo, o Paulinho sentindo, mas porque buscou uma recuperação que nós fizemos de 7 dias, 6, concentrados, juntos, justamente para buscar essa força do fundo da alma e ter também uma condição física para fazer 180 minutos superiores, incontestes, para o título que a gente tem. Eu acho que foi justo, nos 180 minutos acho que foi justo. O Corinthians fez um primeiro jogo melhor que a gente. Hoje a gente equilibrou bastante o jogo, saímos na frente, mas não seguramos a vantagem, que era importante. Jogamos o que a gente dá para jogar, a verdade é essa. Jogamos até melhor, claro, que o primeiro jogo. Fizemos um gol e tomamos em seguida um castigo, porque era o momento de você atrair o Corinthians jogar no contra-ataque, que aí sim é o nosso forte, porque é um time de velocidade. Mas tomamos o gol em seguida, e aí, é claro, o jogo ficou complicado, mas mesmo assim tivemos chance, mas o Corinthians realmente nos 2 jogos foi melhor. Agora parece que tá forte a coisa, né? A gente só ouve também, que nem vocês, viu? Então de real mesmo a gente não sabe o que está acontecendo. É uma perda grande, né? O clube vai sentir, mas é a vida, né? É assim mesmo, o clube resistiu bastante até o momento. Na época até as pessoas foram muito elogiadas, né? Em relação a isso, a se manter um jogador desse nível, né? Mas é difícil, né? É difícil se segurar por muito tempo, né? E o Santos realmente vai sentir bastante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Os 2 treinadores resumiram bem o que foi essa final de Campeonato Paulista. O Corinthians fez por merecer, foi uma conquista justa, porque o Corinthians foi melhor nas 2 partidas e por isso ficou com o título. Enquanto o Santos tem o melhor jogador do futebol brasileiro, o Neymar, o Corinthians tem um elenco muito forte. Então o Tite pode, de repente, sacar do banco o Edenilson, o Alexandre Pato, um Douglas, material humano que o Santos não tem. Então, por isso, o Corinthians acaba ficando com o título. E em relação ao que o Tite disse do comportamento da torcida pós-eliminação para o Boca Juniors, eu concordo plenamente. Foi algo difícil de se ver no futebol, foi uma postura fantástica da torcida, reconhecendo o empenho, reconhecendo as circunstâncias da eliminação. O Tite usou algo escuro, obscuro. Eu disse aqui na quinta-feira, muito estranho tudo que aconteceu na quarta-feira passada no estádio do Pacaembu. Mas a vida segue, a bola rola e o Corinthians tem que olhar para o futuro. Então, depois da conquista do Campeonato Paulista, que se não cura a dor da eliminação precoce na Libertadores América, ameniza um pouco a dor e traz um pouco mais de confiança para o que está por vir. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana, que vale muito mais pela rivalidade Corinthians e São Paulo do que pelo título em si. Mas quando o assunto é título, tem taça, qualquer comemoração
é válida. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. De fato, o elenco do Corinthians é muito mais completo, muito mais inteiro. A vitória em São Paulo fez toda a diferença. O Santos lutou, mas depois que tomou o gol, ele fez o gol e tomou o gol. Ele não teve tempo nem de respirar, nem de se assentar taticamente para jogar eventualmente no contra-ataque. E a partir dali o Corinthians dominou o jogo, o Santos criou muito pouco, uma oportunidade só depois do 1-1, quando o Corinthians teve pelo menos 3, 4 chances, bolas na trave, aquele gol perdido pelo Pato, outro gol perdido pelo Romarinho. Então, quem viu o jogo com tranquilidade percebeu, e o próprio Muricy reconheceu, que o Santos começou bem o jogo, mas depois no todo o Corinthians teve o domínio das ações e não dá para discutir o título do Corinthians. O elenco do Corinthians hoje é muito difícil de ser batido. Quando você fala em elenco, é uma verdade. O elenco é muito bom, as variações viáveis são muito boas e o Corinthians tende a ganhar muita coisa daqui para frente, com certeza, por essa estrutura que está montada. Agora, Flávio, a gente vai ter Copa do Mundo no ano que vem. Se esperava uma melhora significativa no futebol brasileiro e em termos estruturais não se vê quase nada. Inclusive no que toca à violência. Ontem tivemos novamente confronto entre torcedores de Santos e Corinthians, depois confronto entre torcedores do Santos e a Polícia Militar, situação que se repete a cada clássico, a cada decisão e nada é feito. Quer dizer, aí eu sou obrigado a novamente, Flávio, a voltar um pouco no tempo e lembrar que na Inglaterra era muito pior e tudo foi resolvido porque houve vontade política. E aí, mais uma vez, você não vê nenhum pronunciamento da Secretaria de Segurança Pública, você não vê nenhum pronunciamento do Ministério do Esporte no objetivo de acabar com essa situação. Se houver vontade política, se houver vontade de mudar essa realidade, uma realidade que faz o espetáculo algo feio, algo ruim, que afasta as pessoas dos estádios, se não houver uma mudança de comportamento na atitude de repressão a esse vandalismo, a gente vai continuar toda segunda-feira ou toda quinta-feira falando sobre os efeitos dessa violência, da ação desses vândalos. Mas olha, Celso, isso aí desencana. Você vê que em todas as atividades onde há alguma aglomeração, os bandidos estão tomando conta e com respaldo. A virada cultural, coisa bem bolada, bem feita. 2 mortes, 28 presos, violência terrível. Arrastão. Então isso não acaba nunca, arrastão, não acaba nunca. Não acaba nunca, porque existe hoje uma filosofia da não punibilidade, é uma filosofia de que está tudo bem, está tudo certo. Então a gente vê essas cenas, todo mundo já está solto, não aconteceu coisa nenhuma. E o presidente do Corinthians ainda transforma em mártires os caras que, aliás, se fosse aqui em São Paulo realmente, como ele é delegado aqui no Brasil, ele está dentro da filosofia do Brasil. Já estaria todo mundo solto, ficaria por isso mesmo. O menino que teve o rosto explodido passaria batido. Então é normal que ele pense assim. Infelizmente na Bolívia eles estão fazendo uma apuração séria do negócio. Se não foram os que estão lá, eles vão ser soltos. E se teve alguém, se ajudou, e claro que muitos deles lá, no mínimo ajudaram a dar guarida para o bandido maior, é claro que eles têm que ser punidos. Então, mas é a filosofia que nós temos aqui. Nada acontece, por isso que eu falo, não vá a estádio, você corre esse tipo de risco. Por outro lado, houve espaço para festa, o Campeonato Paulista não empolga tanto quanto no passado, não cria uma felicidade fora do comum por conquistá-lo, mas é sempre comemorado um título. Ainda mais o Corinthians, 27 títulos na história, o maior vencedor da história do Campeonato Paulista, uma festa que realmente salva o semestre corintiano, né? Porque o Corinthians tinha grandes pretensões na Libertadores da América, foi eliminado precocemente, restou de consolo o Campeonato Paulista. Não sei se serve como de consolo, acho que não substitui a Taça da Libertadores. Miss Simpatia? Miss Simpatia. Feinho e tal, você não olha, você mas não é o que nada. restou, né? Mas ganhou o troféu de Miss Simpatia. Você acha que quando a menina vai concorrer a Miss Universo, ela ganha Miss Simpatia, ela fica feliz? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É Miss Simpatia. Mas melhor que nada. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre o destino do maior astro do futebol brasileiro na atualidade. Qual será o destino do Neymar? Ele vai para a Europa agora? Ele vai para a Europa após a Copa do Mundo? Ou você acha que ele vai ficar no Santos? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Celso. Muito bem, você possui algum tipo de financiamento bancário, fez as contas e descobriu que está pagando 2 ou até 3 vezes o valor do bem? Cuidado, você pode estar pagando juros abusivos e o seu contrato pode ter sido calculado errado.
É isso mesmo, há um alto índice de contratos de financiamento, seja de carro, casa, moto, caminhão, cheque especial e até empréstimos que estão irregulares. E você pode estar sendo lesado. Por isso, conheça a Accord Company, que é uma consultoria financeira especialista em revisão de contratos de financiamentos. A Accord Company pode te ajudar a baixar o valor das suas parcelas em até 50% e reaver parte do dinheiro que você já pagou, claro, se houver irregularidade contratual. Com a Accord Company, você pode continuar com o seu financiamento pagando o que realmente deve. Ligue agora, 11 22 27 42 10. Vou repetir, 22 27 42 10. Agende uma consulta gratuita para ver se seu contrato está irregular. Só quem é líder de mercado pode ajudar da maneira correta e como manda a lei. Accord Company, 22 27 42 10. Dá para você responder a enquete? Era para você responder a enquete. Claro. Tá apressado. Então, qual vai ser o destino do Neymar? Tá boicotando sua enquete. Tá boicotando meu trabalho? Vai para a Europa agora? Vai para a Europa após a Copa ou fica? Agora. Agora? É bom para o Santos, é bom para ele. Não, para ele não, porque ele fica com menos dinheiro, Imagina, não é, Flávio? Como fica com menos dinheiro? Não, se... Menos dinheiro. Por que menos dinheiro? Porque a venda é toda dele, se ele for depois. Mas ele já, o contrato que ele está assinando agora... Poxa, é um bom contrato, mas pode ser maior. Imagina. Você acha? Só que aí lesa o Santos, né? É. Que fica com ele e não leva nada. Eu não sei, depois. eu acho que talvez depois da Copa. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas tá muito... Tá com carinha que vai agora, mas eu ainda espero um pouquinho para ver, até para dar uma mudada na enquete, eu vou depois da Copa. Pronto. Então tá bom. Futebol e música, no embalo das últimas conquistas do Corinthians, uma das mais tradicionais duplas sertanejas está comemorando 39 anos de carreira, lançando uma música em homenagem ao Timão. Com vocês, César e Paulinho. Amigos da TV Gazeta, ao fundo, música, porque agora vamos falar de música, esporte, futebol, uma dupla que dispensa a apresentação. É só soltar a voz que você já sabe quem é. E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. É a dupla César e Paulinho. E o César já jogou bola com a camisa do glorioso Inhoquim, o 15 de Piracicaba. Isso lá pelos anos 70. Agora, com 39 anos de estrada, a dupla está lançando esse trabalho aqui, Ouro e Prata. 2 CDs com aquilo que tem de melhor ao longo desses anos todos. Mais um pouquinho de César e Paulinho. Sim senhor, quem me contou foi um pescador. Ei, Piracicaba, tudo em paz. Bom, que graças a Deus. No último... Melhor agora com você aqui na Gazeta, né? Parabéns aí. Obrigado. E obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho de futebol e de viola. Uma vez aconteceu no 15 de Piracicaba, inclusive nós fizemos uma música disso. Eu e o Beto Surian, a gente fez um rascunho, ele fez e eu arrumei. A música chama Chute pro Gol, a música. O cara errou o gol, você lembra do Ari Pedroso? Do Ari Pedroso? Lembro. Grande comentarista. Nossa. O Ari Pedroso estava narrando esse jogo. E aquele tempo não tinha muita aparelhagem de som, essas coisas, tinha uma corneta e ficava aberta no campo, aquele tempo. E aí o cara pegou e errou o gol. Aí ele falou, chuta pro gol de bico, lazarento. Quem é artilheiro faz o gol de qualquer jeito, de bunda, de costa. Aí saiu a música. Chute pro gol de bico, lazarento. Chute pro gol de bico, lazarento. Jogador que é artilheiro faz de costa, peito, bunda, faz o gol de qualquer jeito. Saiu a música. E a gente gravou no nosso repertório essa canção do Beto Surian e minha, que aconteceu lá no campo do 15. Eu tava vendo aqui, rapaz, aí vocês falaram assim, qual que nós vamos cantar? Eu falei, vamos cantar as 25 que tem no disco. Pois é, nós estamos lançando esse trabalho aí, Ouro e Prata, discografia, do César e Paulinho, que é um apanhado geral da nossa carreira desde o primeiro trabalho. A gente gravou o primeiro em 74, portanto são 39 anos na estrada. E a gente pegou uma música a cada trabalho do César e Paulinho, que são 25 trabalhos, entre vinil, entre discos, CDs, DVDs. Show em feira, exposição, hotel que nós ficamos 3 dias lá em Brasília, sem comer e sem beber, porque não sabia que estava tudo incluído na conta, ficamos lá aparecendo aqui. Caipiracicabano, né? Então a gente regravou uma música de cada trabalho, de cada disco, portanto são 25 canções e uma música
inédita em homenagem à torcida corintiana. É Cã de campeão, torcida fiel, glória do nosso timão. É Cã de campeão, torcida fiel, glória do nosso timão. O timão é iluminado por São Jorge lá do além. Gramado que tem Corinthians, o que é que tem? Tem pra ninguém. É Cã de campeão, torcida fiel, glória do nosso timão. É Cã de campeão, torcida fiel, glória do nosso timão. Para o corintiano. Corintiano é companheiro. Como é? É o grito do povão. Corintiano é corintiano. De quê? De coração. Legal. A Ponte Preta venceu o Penapolense e conquistou pela segunda vez o troféu do interior para a alegria do Flávio Prado. Com 3 gols no primeiro tempo, a Macaquinha eliminou qualquer chance de reação da equipe de Penápolis e garantiu a festa do torcedor que compareceu no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta partiu para cima da Penapolense e Chiquinho fez o primeiro gol aos 6 minutos, 1-0 para o time campineiro. A Ponte Preta chegou ao segundo gol, ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos com o William, 2-0. Aos 43 de pênalti, o William marcou mais um, o segundo dele no jogo, o terceiro da Ponte, 3-0. Aos 29 do segundo tempo, Adrianinho fez o quarto gol. Belo gol, diga-se de passagem, 4-0. Penapolense diminuiu com o Anderson Carvalho aos 35. Iguaru de pênalti marcou o último gol do jogo. Ponte Preta 4, Penapolense 2. Ponte Preta bicampeã do torneio do interior. Engraçado que o Flávio Prado fica dando aquelas risadinhas assim do Mutli. Medalha, medalha. Mugimirim tem essa taça também? Tem, o Mugimirim tem taça de campeão da terceira divisão, é que a Ponte nunca foi para esses lugares, né? Então não conhece. Cada um no seu tamanho, cada um no seu lugar, eu entendo perfeitamente. É que, por exemplo, tem um monte de gente que fica falando que a Ponte não ganha nada. Eu só vi 2 times ganhando coisas assim no semestre. Só o Corinthians e a Ponte. O resto, nada. Nada. Ninguém vai ter taça nenhuma. Você acha bonito aquela festa toda? Estamos acostumados, né? Está acontecendo toda hora isso. Agora, o mais importante é o seguinte, a Ponte está muito próxima de fechar um negócio com o São Paulo, vem o Cicinho, o Canhete deve ir para a Ponte, claro que o São Paulo pagando salários, né, porque é muito caro o jogador, e uma grana boa para a Ponte. A Ponte também está contratando o Fernando, volante do Penapolense, deve contratar mais um jogador, o time está estruturadinho para prioridade absoluta ficar na primeira divisão. E há também um grande ponto de interrogação, continuar na Copa do Brasil ou perder na próxima fase para disputar a Sul-Americana. Também é um grande ponto de interrogação. É uma dúvida que fica, porque se passar na próxima fase, vai lá na frente jogar com os grandões. E a Sul-Americana está uma babaiada boa que dá para encarar. Então, é o que está acontecendo por lá do grande campeão do interior. O final de semana definiu também os campeões de vários estaduais pelo Brasil. Em Minas, deu Galo, bicampeão. O Goiás também é bi no goiano. Na Bahia, a festa foi do Vitória. Em Santa Catarina, a Chapecoense venceu, mas o título ficou com o Criciúma. E o Paysandu ficou com o título do Paraense. Confira os gols. O Vitória, que enfiou 7-3 na primeira da final contra o Bahia, saiu na frente no segundo jogo. Dinei aos 18 minutos. Vitória 1, Bahia 0. Mais uma vez para você o gol do Dinei. O Bahia empatou com o Fernandão aos 20 minutos do segundo tempo. Muito pouco para conquistar o título. Final, Vitória campeão. 1, Bahia também 1. Festa do Vitória no Barradão. O Atlético Goianiense no Campeonato Goiano precisava da vitória sobre o Goiás e fez 1-0 com o Ednei. O segundo foi de William Matheus contra. No empate bastava o Goiás, que foi à luta. Walter diminuiu aos 24 do segundo tempo. E aos 40, Neto Baiano marcou o gol do empate e do título.
Final, Goiás campeão 2, Atlético Goianiense também 2. Em Santa Catarina, a festa foi do Criciúma, apesar da vitória do Chapecoense, gol de Rafael Lima. O Criciúma ganhou a primeira partida por 2-0, por isso é o campeão catarinense. No Pará, o Paysandu fez a alegria da torcida ao derrotar o Paragominas. Rubran fez 1-0 para o time do Paragominas. Aí Raul de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Rafael Oliveira virou o jogo, 2-1. E João Neto fez o terceiro, definindo o placar. Paysandu campeão 3, Paragominas 1. Festa do Paysandu em Belém. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisava de 3 gols de diferença contra o Atlético. E fez o primeiro neste pênalti sofrido por Dagoberto, cobrado por ele mesmo. 1-0 Cruzeiro. Mais um pênalti, dessa vez em Borges, e Dagoberto conferiu de novo, 2-0. Aí numa bobeira da zaga, Luan ganhou a jogada e foi derrubado na área. Pênalti para o Atlético. Pênalti cobrado por Ronaldinho Gaúcho. Final, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1 e a festa do título é do Atlético Mineiro. Finalmente, o palco da abertura da Copa das Confederações foi inaugurado. O Estádio Nacional Mané Garrincha, com um custo superior a R$1,5 bilhão de reais, recebeu neste final de semana o primeiro evento teste, a final do Campeonato Brasiliense. Apesar do clima de festa, não faltaram reclamações. Confira. Faltando menos de um mês para o início da Copa das Confederações, finalmente o palco do jogo de abertura entre Brasil e Japão foi entregue. Depois de um gasto de aproximadamente R$1,5 bilhão de reais, o Estádio Nacional Mané Garrincha foi entregue este final de semana sob as críticas do baixinho Romário e as reclamações dos torcedores e jornalistas que foram acompanhar a final do campeonato entre Brasiliense e Brasília. Deficiência na saúde, na educação, a gente poderia gastar um pouco menos e usar o dinheiro para outras coisas. Esperamos ali 1 hora ali do lado de fora e sem uma água para comprar. Você vem aqui setor 5, mas lá não fala nenhum lugar, setor 5 para lá, entendeu? A orientação lá fora não tem nenhuma. Tem 1h30 aqui, não se consegue entrar. Estamos tentando aí agora, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entrar para trabalhar, né? Tá difícil. A inauguração do estádio está complicado. Quando finalmente os torcedores se localizaram e a imprensa conseguiu entrar, o se viu foi um belíssimo palco para as importantes competições que o Brasil vai sediar. Sensacional. Isso daí é nível da Europa. Aqui no Brasil, poucos estádios no Brasil você vai ver um nível desse daqui. É lindo, realmente parece que eu estou em Londres, sei lá, uma coisa, né? Em Wembley. É muito bonito. E para interpretar o hino nacional, pela primeira vez na nova arena, ninguém melhor do que a ex-esposa do craque, que dá nome ao estádio, a diva Elza Soares. Com bola rolando, vitória do Brasiliense por 3-0. Gols de Bocão, Washington e Romarinho, filho do ex-atacante Romário. Eu tinha falado que seria um sonho fazer um gol aqui e aconteceu, cara. Estou muito emocionado, estou muito feliz. Manda um recado aí pro papai. É tudo pra ele, tudo eu devo a ele. Hoje as portas se abriram para ele e eu acredito que ele vai ter grande sucesso na vida como jogador de futebol. Papai do céu vai iluminá-lo como me iluminou também. Festa do Brasiliense, primeiro campeão do Estádio Nacional Mané Garrincha. Bom, é evidente que roubou-se muito também nesse estádio, muito caro, muito mais do que o necessário, como bem disse o Romário. É também evidente que os caras não têm competência para administrar o estádio, mas na Copa do Mundo vai funcionar tudo bem, porque aí vem uma estrutura de fora e tal, depois eu não sei. A tendência desse estádio é ser um grande elefante branco, gigantesco elefante branco. Ontem era a final do campeonato, o atrativo de ser a estreia, a inauguração, não tinha ninguém. Claro que, por hora, a CBF vai fazer alguns jogos. Domingo, por exemplo, tem Santos e Flamengo nesse estádio e tal. Gastou-se demais em local onde não tem um futebol de alto nível e depois o estádio vai micar. Mas isso já era esperado. Eu espero que a economia brasileira aguente. Agora, que é bonito, é bonito. E trazendo gente de fora, consegue-se fazer uma administração competente. Mas ainda assim, Flávio, para um estádio que custou R$1 bilhão, tem muita coisa aparente ainda. Que falta capricho de finalização de obra. Não se preocupe, porque assim, o que interessa para a FIFA é o que mostra as câmeras. Lá fora, não faz mal que tenha barro, sujeira. Na África do Sul foi assim também. O que interessa é lá dentro. Lá dentro tá bonito. Daí para frente e o que havia de legado da Copa do Mundo... Esquece. Já estou me achando chato, que é sempre a mesma coisa que eu falo, mas, enfim, cabe a nós
cobramos o que... porque era dinheiro público. Mas isso eu já falei antes de falar. Trânsito, tudo parado como sempre. Fila para comprar ingresso, problemas com lugares numerados, uma várzea. É só casa nova, mas o espírito é o mesmo de sempre. Vai funcionar durante a Copa e depois vai micar como a gente já esperava. Prepare-se para a maior e mais inovadora notícia que o mercado de impermeabilização já viu nos últimos tempos. Estou falando de Baltec Sec, o único impermeabilizante que pode ser aplicado na sua laje sob chuva e sol. Veja só. Vai, Paulo Roberto! Vai, Paulo Roberto! Que cheirinho de natureza, né, amor? Cheirinho de natureza. A gente tá aqui porque tá chovendo mais lá dentro que aqui fora. Mas pelo menos ele tá juntinho, né? Juntinho, Paulo Roberto. Eu não quero mais saber de chuva dentro de casa, hein? Agora, nessa casa só se usa Baltec para impermeabilizar. Ou então você vai dormir aqui fora com a sua natureza. Baltec Sec, o único impermeabilizante que pode ser aplicado na laje em dias de chuva e sol. Baltec, impermeabilizando o Brasil. Mas o Baltec Sec, além de tudo, é o único impermeabilizante do mercado brasileiro que te dá 10 anos de garantia. 10 anos. O Zé Mauro Nico caprichou mesmo. E não se esqueça do Baltec Transparente, que protege de vazamentos e pichações. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Bom, vou falar de uma coisa muito legal para você. Você sabia que com a partir de R$ 13.200, isso mesmo, a partir de R$ 13.200, você pode montar a sua fábrica produzindo até 3.000 blocos por dia? A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. E o nosso querido Marcelo São Paulino quer saber se o Cicinho que está vindo da Ponte é bom. É bom, talvez até estreie contra o São Paulo mesmo no próximo domingo. Olha, na compra dessa máquina da Atlântica Mac, falando que você viu esse comercial aqui no nosso programa, além de ficar com um grande instrumento de trabalho, você ainda ganha um brinde muito especial. Entre em contato agora mesmo com a Atlântica Mac. Tênis, no Masters de Roma, Rafael Nadal passou fácil por Roger Federer na decisão e levou mais um título na temporada. Já a americana Serena Williams chegou à impressionante marca de 51 títulos na carreira. Depois de vencer Maria Sharapova na final do WTA de Madrid há uma semana, Serena Williams voltou a conquistar um título agora em Roma, em cima de Victoria Azarenka. E o enredo da partida não foi muito diferente da última decisão. A americana não deu a menor chance à tenista da Bielorrússia e fechou a primeira parcial com extrema facilidade, 6-1. No segundo set, Azarenka equilibrou o jogo e até deu um pouco de trabalho ao número 1 do mundo. Mas no oitavo game, a quebra de saque acabou com as esperanças da ex-líder do ranking. Aí foi só confirmar o serviço no game seguinte, fechar a parcial em 6-3, o jogo em 2-0 e comemorar mais um título. Esse foi o 5º caneco de Serena na temporada e o 51º na carreira. E na final masculina também teve passeio em quadra. Rafael Nadal mostrou mais uma vez que no saibro ele é praticamente imbatível, mesmo se o adversário for Roger Federer. No primeiro set, o espanhol parecia estar jogando contra um amador. Federer só conseguiu fechar o primeiro game e viu Nadal fechar a parcial em 6-1, em apenas 23 minutos. Desempenho impressionante. No set seguinte, nada mudou. O jogo do suíço não encaixava e ele só acompanhava o desfile do espanhol no saibro italiano. Nadal abriu 5-1 e deu aquela relaxada. Federer até esboçou uma reação, vencendo os 2 games seguintes, mas o dia não era dele definitivamente. No erro de devolução, o espanhol fechou a parcial em 6-3 e o jogo em 2-0. Nesta temporada, Nadal chegou a 8 finais em 8 torneios disputados. Ele venceu 6 e foi vice nos outros 2. Com o resultado de ontem, ele subiu para a 4ª posição no ranking da ATP.
Basquete, o ala pivô do Cleveland Cavaliers, Anderson Varejão, esteve neste final de semana no Brasil participando de um evento promovido pela Liga Norte-Americana com a finalidade de expandir no mercado no Brasil. Recuperado de uma contusão muscular na perna direita e de uma embolia pulmonar, ele falou sobre os seus planos futuros e garantiu poder estar à disposição da seleção brasileira em breve. A NBA, a maior liga de basquete do mundo, bem pertinho do brasileiro. Sonho que virou realidade para essa molecada. E ainda com um dos grandes nomes do basquete brasileiro, o pivô Anderson Varejão. As cheerleaders do Chicago Bulls aumentaram o entusiasmo. Essa clínica mistura entretenimento e a chance de praticar um esporte que empolgou a torcida no último Mundial. Um evento muito importante para essa criançada, importante para mim, importante para o basquete brasileiro. A gente poder trazer um pouco do que é a NBA, do que a NBA faz para o Brasil. Essa iniciativa da NBA também está sendo muito importante. Eu gostaria até de agradecer. Não sei se você acompanhou aí agora o NBA Cares com a molecada, o sorriso deles, uma brincadeira aqui, outra ali, as dançarinas. Um mascote, todos eles brincando com um mascote. E eu me sinto bem fazendo essas coisas, quando você vê um sorriso de uma criança que está, tipo assim, talvez buscando um sonho, querendo ser como a gente, um dia chegar a uma NBA da vida. Então acho que isso é muito importante e também uma motivação muito grande para todos eles. Para chegar à NBA e virar uma das grandes estrelas do torneio, a caminhada de Anderson Varejão não foi fácil. Mas a última temporada em especial foi cheia de dificuldade. O pivô teve que superar uma lesão e também uma embolia pulmonar. Foi muito difícil, mas minha família me ajudou bastante, minha noiva me ajudou, meus amigos. Foi um momento que eu tive que ter muita tranquilidade, muita paciência, porque não é fácil chegarem para você e falar, por 5 meses você não pode fazer o que você ama, que é jogar basquete. E o assunto Olimpíada mexe com a cabeça do pivô e garante, está à disposição do técnico Rubem Moyano. A Olimpíada é uma competição especial para qualquer atleta e eu estou à disposição, ainda mais aqui no Brasil. Acho que pode ser uma Olimpíada marcante para todos nós. Não perca nesta sexta-feira o Super Lero do Super Esporte, com Thiago Oliveira e Anderson Varejão. Aqui no Brasil, um dos finalistas do NBB está definido. O Uberlândia fechou em 3-0 a série sobre o Bauru e está garantido na primeira final do Novo Basquete Brasil desde que começou a disputar o torneio há 3 anos. É também a primeira vez que um time de Minas Gerais chega à decisão. O outro finalista sai do confronto entre Flamengo e São José. Neste final de semana, o rubro-negro venceu em casa e virou a série para 2-1. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira. E olha, logo ao meio-dia você já tem as notícias do esporte aqui na TV Gazeta. O Thiago Oliveira mostra pra gente os destaques do Super Esporte desta terça-feira. E aí, Michele, tudo bem, galera que acompanha o Gazeta Esportiva? Olha só, hein, Super Esporte dessa terça-feira, vamos repercutir aí do título do Corinthians no Paulistão. Será que o Paulinho fica? Quem chega para o elenco? E os outros times já treinam firme para o Brasileirão. O Santos de olho na Copa do Brasil nesse meio de semana. Tem ainda um evento muito legal da NBA em São Paulo. E o nosso E Agora José e o Fala Turma. Muito mais você encontra no Super Esporte amanhã, meio-dia. Recadinhos agora no Twitter, o endereço do programa é @GazeEsportiva e no YouTube o nosso novo canal é youtube.com/AgazeteEsportivaTV. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Deixa eu mandar um beijo para o Fabrício Rubiel de Guajará-Mirim, Rondônia. Geni de São Paulo, Rafael Fernandes de Porto Seguro, Bahia, ô delícia, Luiz Roberto de Jundiaí, Emerson Roberto dos Santos, Caçapava, Gabriel Ramos de Juazeiro do Norte, Ceará, eu achei que era Bahia, mas é Ceará que ele falou, André Bamonte de Bauru, Diego Alves, Belém do Pará, Dorica Viana, Juazeiro, Bahia, Amanda Dias, São Bernardo do Campo, Rio do Ribeiro de Alterosa, sul de Minas e Alan Bastos de Mococa, audiência nacional do Gazeta Esportiva. A Gazeta chegando em todos os cantos do Brasil. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco as notícias do São Paulo e boa notícia para os palmeirenses, fãs de basquete, o time do Verdão vai continuar a disputar o NBB, a gente já volta.
Depois de uma semana de treinamentos no CT de Cotia, os jogadores do São Paulo ganharam folga no domingo e se reapresentaram nesta manhã. Quarta-feira tem amistoso no interior do Paraná. As informações do Tricolor com Osmar Garrafa. Muito bem, vamos falar então do São Paulo, que deu folga para o elenco no domingo, mas hoje já retornou às atividades aqui no Centro de Treinamentos e Aperfeiçoamento Laudo Natel, na Grande São Paulo, em Cotia. Essa é a última semana de treinamentos antes da estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece domingo, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time deve sofrer alterações. Por exemplo, esse que treina aqui, você observa, é o Denis no gol. Na lateral direita aparece o Douglas, enquanto que Lúcio e Tolói no miolo de zaga, e o Juan ganha condição de titular na lateral esquerda. Denilson, Maicon, Rodrigo Caio e Jadson no meio campo. Wellington foi para o banco de reservas. Silvinho e Luiz Fabiano. Aí você pergunta, onde está o Rogério Ceni? Ainda em tratamento, aquela lesão no pé que sofreu contra o Corinthians, depois voltou a jogar, mas quer entrar 100% no Campeonato Brasileiro. Aloysio já faz um trabalho físico, o mesmo acontece com o Rodolfo, e observe também que o Osvaldo corre em torno do gramado, mas nenhum deles ainda liberado para o amistoso dessa quarta-feira, que acontece 7h15 da noite em Londrina, contra o Londrina. São Paulo viaja no dia do jogo. E o São Paulo também dá para a seleção sub-20 os jogadores Ademilson, João Schmidt, Lucão e Lucas Farias. Em Campinas é dado como certo a contratação de Canhete ou a venda de Cicinho dos direitos para o São Paulo. O São Paulo não quer confirmar essa transação porque depende ainda de um ok do Canhete por empréstimo até o final do ano para o time campineiro. E o Cicinho vem com um valor de 7 milhões de reais, são os números comentados, nada oficializado pela direção do São Paulo com relação a essa transação. São Paulo promete, nas próximas horas, a definição desse assunto. Agora, foi um dia de visitas importantes. Presidente Juvenal Juvencio, diretor de futebol Adalberto Batista, Roberto Natel, que é também vice-presidente no time do São Paulo. Só nós temos por aqui o João Paulo de Jesus Lopes. Mas a chamada alta cúpula tricolor, toda reunida, então, observando, marcando de perto o time que volta às atividades no domingo, eu repito, em Campinas contra a Ponte Preta. Imagens Fernando Grola, Ciro Lima, Luiz Henrique Gurian, São Paulo, para a TV Gazeta. Osmar Garrafa, diferente hoje, né? Como Luiz Henrique Gurian. Está disfarçado. Está disfarçado de Luiz Henrique disfarçou de Gurian. Olha aqui, esse negócio do Cicinho, no começo ofereceram uma becaiada ruim pra caramba pra Ponte, sabe? Aqueles beck ruim que o São Paulo... Nossa senhora, o melhor que eles ofereceram era pior que o pior da Ponte. Aí o São Paulo, né? Aí a Ponte contrapropôs o Canhete, a coisa está caminhando, um valor entre 7 e 8 milhões para a Ponte, e o Canhete ficaria emprestado por um ano, até o final do ano para a Ponte, com o São Paulo pagando salários, evidentemente, e aí o jogador poderia até voltar para o São Paulo, já que o São Paulo não pensa em vender o Canhete, sim em emprestá-lo. Ele não vai ser vendido. Eu acho que aí dá bom negócio para todo mundo, mas tem que ser um jogador desse porte, não que pague a diferença de dinheiro. Não adianta mandar a babaiada lá para a Ponte. A Ponte está com o time ajeitado, o Canhete eu acho que é um jogador legal, pode integrar bem o meio-campo do time, com o Ramires e tal, dá para fazer uma coisa boa. Com o William vai ficar e o Kleber também, o São Paulo se reforça, mas também a Ponte faz um bom negócio. Aí é bom para todo mundo. Claro, sem dúvida. O Canhete, sinceramente, eu não entendi muito não, a liberação dele do São Paulo. Nem o Juvenal. É um jogador que cabe em qualquer grande clube do Brasil. Qualquer um. Dos elencos mais fantásticos. Por isso que ele tá indo pra lá. Do Corinthians, Atlético Mineiro, passando por todos os outros. Melhor para a Ponte Preta, que tem um jogador de muita qualidade. O Ramires já tem também uma qualidade considerável, elogiável. Portanto, a Ponte ganha um baita reforço. Se ele quiser ter história para contar para os netos, ele vai usar uma grande camisa. Os jogadores do Palmeiras se reapresentaram agora há pouco na academia de futebol, mas a notícia que o presidente Paulo Nobre deu era esperada e não tinha nada a ver com futebol. Ele foi à sala de imprensa anunciar o patrocinador e a continuação do time de basquete do Verdão. Por falta de grana, de investimento, o basquetebol da Sociedade Esportiva Palmeiras quase fechou. Mas o clube finalmente conseguiu uma parceria, um patrocínio de um ano, uma verba de 2,5 milhões de reais. Porém, outros esportes olímpicos de competição correm risco. O que valia para o basquete, vale para absolutamente todos os outros esportes. Se não se viabilizarem pelas próprias pernas, terão que, infelizmente, serem fechados. Mas o mesmo esforço que nós fazemos para o futebol,
que nós estamos fazendo pelo basquete, tanto é que conseguimos viabilizar um patrocínio, nós fazemos por todos os outros esportes também. Então, quer dizer, até a última oportunidade, essa diretoria estará trabalhando com muito afinco para conseguir viabilizar todos os esportes no clube. Amanhã continuaremos o bate-papo com o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. O primeiro ciclo da gestão dele à frente do clube se encerrou. Campeonato Paulista e Libertadores da América. Inicia-se a partir de agora uma nova fase. No final de semana começa a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Paulo Nobre vai falar com a gente a respeito de reforços e de futebol do Palmeiras. Começa o centenário do Palmeiras agora. A comemoração é só no ano que vem, mas passa por uma Série B boa, com um time de preferência campeão, se bem que o importante mesmo é voltar à elite, para aí sim, no ano que vem, com estádio novo, na primeira divisão, comemorar o centenário como se deve, à altura das tradições do clube. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Muita gente votou, muita gente participou e está abrindo aqui o resultado porque ele muda o tempo todo. Mas diz o seguinte, o destino de Neymar será a Europa agora. 82% dos votos. 82%. O programa de hoje termina aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde. Até ele ajoelhou antes do jogo, né? Ali do Corinthians, meio estranho aquilo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento